Deu a lógica, né? Deu a lógica. Aliás, ainda bem que não foi goleado. Porque se é goleado, já começa a ficar lá embaixo, né? Animicamente, o estado de espírito, a cabeça do jogador, enfim, o astral, o ambiente, vai lá para baixo, vai pro saco. Ainda bem que foi só 2-0. Podia ter sido muito mais, se não fosse o Brasão. O Brasão que voltou a ser o Brasão. O Brasão que voltou a ser o Brasão. Repito, se não fosse ele, teria sido e muito mais. Ainda bem que ficou em 2-0. Não é um resultado tão desastroso assim, do ponto de vista numérico, do jogo, do placar da partida. 2-0, tudo bem. Agora, se perde de 4 ou 5, como é que vai jogar no Rio de Janeiro? Certo? Gente, vamos falar sobre tudo isso, falar um pouquinho mais sobre o jogo, sobre essa situação melancólica, desastrosa, preocupante que o Santos vive, sequência de jogos. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tá? É muito importante, muito importante. Acionar o sininho é importante para você ficar sabendo quando sai um novo vídeo. Mas para você ficar sabendo, você tem que se inscrever, tá? E hypar o vídeo, dar um like, é legal porque ajuda a propagar esse canal no YouTube, tá bom? Outra coisa, pessoal, a sequência de jogos do Santos é muito complicada. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Tá? O Santos pega agora Flamengo no Rio, Palmeiras em casa e o Mirassol em casa. O Santos não ganha do Fortaleza, o Santos não ganha do Vitória. Vai ganhar do Mirassol, que é o 4º colocado do campeonato. Então a tendência, a lógica é que o Santos não faça ponto algum. Não faça ponto algum. E o Vitória? Como é que vai ser? Eu vou contar para vocês como é que vai ser o Vitória. Vai chegar um momento que o Vitória não vai ser o time mais a quem o Santos tem que perseguir, e sim um Internacional. Eu vou explicar para vocês. Mas, pessoal, queria falar agora da GolCase, tá? Da GolCase, que é parceira desse canal e que tem grandes promoções neste mês de novembro. Grandes promoções, entendeu? A GolCase tá com 70% de desconto no seu site, tá? Você vai lá, pá, você escolhe o que você quer aproveitar para fazer uma compra bem legal, para chegar no seu amigo, no seu pai, no seu irmão, no seu filho, no seu sogro, entendeu? Ou na sua sogra, na sua irmã, na sua mulher, enfim, e presentear, entendeu? Tem muita coisa em promoção. Por exemplo, ontem, que foi quinta-feira, o copo Vibe estava por R$ 79,90. Anteontem, estava a garrafa Fresh por menos de R$ 130. E anteriormente a isso, a garrafa Urban estava por R$ 69,90. Então fique atento, porque todo dia tem uma promoção. Todo dia tem uma promoção, tá bom? golcase.com.br/Santos, se você for santista, ou golcase.com.br/o nome do time que você torce. Você chega lá, tem muita coisa, gente. Aproveita. Pessoal, é o seguinte. O Palmeiras finalizou 31 vezes contra o gol do Santos. 31 vezes. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu até vou dar uma olhada aqui para ver a situação, como é que foi o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, tá? O primeiro tempo, como eu falei para vocês, até que na metade do primeiro tempo, até o final, o Santos equilibrou o jogo. No começo começou assustado, o Palmeiras em cima, martelando, etc e tal. Etc e tal. E aquele começo foi avassalador do Palmeiras. E quando o Santos dá uma equilibrada, o Palmeiras continua mantendo sua postura ofensiva. E termina o primeiro tempo com 16 finalizações. E no segundo tempo foram 15 finalizações. O Santos deu 4 chutes a gol no primeiro tempo e 5 no segundo. Muito pouco. 31 finalizações, é um absurdo. Eu não sei se o Santos já sofreu tantas finalizações, nem na época do Kleber Xavier e do Caixinha. Naquele jogo contra o Vasco, por exemplo, aconteceu um negócio desse. Mas volto a dizer para vocês, se não fosse o Brasão, teria sido muito pior. Teria sido muito pior. Teria vindo uma goleada. Agora, o Flamengo, em termos de time,
ele é muito mais criativo do que o Palmeiras. O Palmeiras é um time, como dizer, não é burocrático, entendeu? É um time pragmático. Pragmático. Ele vai lá, faz seu resultado e sossega. Goleia. Goleou a LDU, goleou o Internacional, goleou o Bragantino, tem goleado. Mas o Flamengo é um time muito mais afeito a fazer gols e dar espetáculo do que o Palmeiras. Então eu temo muito o jogo de domingo. Eu temo muito. Eu não espero nada do jogo de domingo. Nesse de hoje, eu imaginava que de repente podia acontecer um empatezinho, especialmente quando terminou o primeiro tempo. Mas o jogo de domingo, gente, eu estou muito preocupado. Ah, senhor Maria, mas o Palmeiras é o líder do campeonato. Sim, é um líder, com 68 pontos, 3 a mais do que o Flamengo, que tem 65, e 2 vitórias a mais, 21 a 19. Mas o Flamengo, em termos de aquilo que eu falei para vocês, de volume, de jogar bola, ele é mais time que o Palmeiras. O Palmeiras é mais pragmático. E esse pragmatismo do Palmeiras tem dado resultado a ele nesse Campeonato Brasileiro. Ele tá bem, tá bem, tá bem. Mas o assunto nosso aqui não é o Palmeiras, é o Santos. É o Santos. E eu queria falar com vocês agora sobre a sequência de jogos, o que me preocupa bastante. Por quê? Porque o Santos vai jogar agora contra o Flamengo, domingo, como a gente falou. O Santos, nesse momento, tem 33 pontos. O Vitória está fora da zona do rebaixamento com 34. Tá? Tá fora Se o Santos tivesse empatado, estaria ele fora, porque o saldo de gols do Santos é menos ruim do que o saldo de gols do Vitória. Vitória tem um saldo de menos 18, o Santos tem um saldo de menos 14. Tá encostando. Tá encostando, vocês estão vendo. Esse saldo negativo do Santos pode aumentar muito domingo contra o Flamengo. Eu temo muito isso. Temo muito isso. Então o Santos vai pegar no próximo domingo, pega o Flamengo no Rio. Com quem vai jogar o Vitória? O Vitória vai jogar em casa contra o Botafogo. O Vitória veio numa sequência de bons resultados. Dos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 2. Corinthians e Cruzeiro, mas venceu 3 em 5. O Santos em 5 jogos só tem uma vitória. Só tem uma vitória. E foi contra o Corinthians. Então, o viés do Vitória é de ganhar partidas. Do Santos, não é. Então, se você levar em consideração que esse jogo vai ser no Barradão, torcida lotando o campo, se bem que estava lá também lotando o campo contra o Corinthians, quando eles foram ganhar o jogo. E o Botafogo é um time que já tem 9 derrotas no campeonato, não é nada impossível o Vitória vencer esse jogo. Se o Vitória vencer, ele vai a 37 pontos. Se o Santos perder, ele continua com 33. E aí a distância, que hoje é de 1, no domingo à noite, quando a gente for dormir, pode estar em 4. Está em 4. Entendeu? Aí, na rodada seguinte, o Santos vai pegar o Palmeiras naquele jogo atrasado, do turno. Pega o jogo atrasado do turno. Tá? O Vitória não joga. Então, se o Santos perder essa partida pro Palmeiras e perder no domingo pro Flamengo, a diferença permanece, porque é o jogo que falta. 37 pro Vitória, 33 pro Santos, 4 pontos a favor. Aí, o que vai acontecer depois? Aí o Santos vai jogar contra o Mirassol na Vila Belmiro. E o Vitória vai pegar o Bragantino em Bragança Paulista. O Santos não consegue ganhar do Vitória. O Santos não consegue vencer o Fortaleza na Vila Belmiro. Você garante que o Santos vai ganhar do Mirassol, quarto colocado no campeonato? Difícil. Difícil. Certo? Difícil. Então, a tendência é derrota. E o Vitória, o Bragantino, faz uma campanha extremamente irregular. Vinha de 4 derrotas seguidas e conseguiu ganhar do Corinthians por 2-1 com a arbitragem desastrosa da Edna. Da dona Edna. Horrível. Aí ele conseguiu vencer. Expulsou 2 jogadores do Corinthians. Foi um horror. Então, se o Vitória conseguir mais um pontinho nesse jogo contra o Bragantino, ele vai a 38. Se o Santos perder para o Mirassol, ele permanece com 35. Ou seja, 5 pontos ele vai ficar do Vitória. E o time que o Santos vai ter que começar a olhar não é mais o Vitória, é o Internacional com quem ele tem um confronto. Entendeu? Porque nesse momento
o Internacional tem 3 pontos a mais do que o Santos. 3 pontos a mais. Tem 36, o Santos tem 33. Eu vou falar do jogo, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar do jogo. E aí, na sequência, o Internacional recebe o Bahia. Pode perder? Pode. Pode perder. E o Santos vai fazer o jogo contra o Flamengo. Aí pode permanecer a diferença de 6 pontos. Aí o Santos tem um jogo contra o Palmeiras. Perde, continua com 6 pontos. O Santos joga o Mirassol, deve perder, pelos nossos cálculos. O Internacional joga o Ceará. Digamos que ele perca também. E aí qual é a jogada? Na outra rodada, tem Santos e Internacional em Porto Alegre. Santos e Internacional em Porto Alegre. Só que o Internacional, embora tenha 9 vitórias, se o Santos vencer vai a 9 também, o Internacional tem um saldo negativo de -9, e o Santos tem um saldo negativo de 14. E se o Santos perder para o Flamengo, perder de novo para o Palmeiras, perder de novo, perder para o Mirassol, esse saldo que é hoje de -14 pode ser -20. Então ganhar do Internacional pode não ser suficiente. Gente, a situação do Santos é dramática. É dramática. Mas tem gente que acha que está tudo bem, que o problema todo do Santos são os influencers que estão falando mal do time, dando notícias, analisando como tem que ser analisada a situação do Santos, e isso está impactando os jogadores. Ah, tem dó, né? Se o jogador se sente impactado por comentários da imprensa, justifica o Santos estar na zona de rebaixamento. Por quê? Porque é um bando de bunda mole. Concorda? Se o jogador de futebol está se sentindo machucado, está se sentindo atingido por comentários da imprensa, ele é um bunda mole. Concorda comigo? É um bunda mole. Então, repito, a gente começa a entender por que esse time não ganha de ninguém. Não consegue ganhar do Fortaleza, não consegue ganhar do Vitória, não consegue ganhar do Palmeiras. A tendência é ser goleado pelo Flamengo, perder de novo para o Palmeiras na Vila Belmiro, perder para o Mirassol e ser rebaixado de novo pela segunda vez em 3 anos. Mas o pessoal lá do Santos entende que o problema todo são os influencers, a mídia, que contratou o Caixinha, que contratou o Kleber Xavier, que contratou uma dupla de zaga, um paraguaio e um argentino abaixo da crítica, o Frias e o Duarte, que contratou o Tassiano, que contratou o Zé Ivaldo. A culpa é de fato. O pessoal de Santos tem razão. A Belmirolândia tem razão. Os influencers, a mídia, são de fato os culpados. Brincadeira, né? É inacreditável. E o Marcelo Teixeira fez aquela reunião patética para pedir apoio. Mas pedir apoio para quem? Ele já tem apoio. Ele tem um conselho na mão. O conselho na mão não faz nada. Porque se o conselho fosse um conselho atuante, já teria vetado as contas dele do ano passado, que foram negativas em 105 milhões, déficit, ultrapassando o percentual permitido pelo estatuto, mas aprovou o Conselho Fiscal, depois, né? O Conselho Deliberativo também, aprovou com um adendo, né? Com uma observação. Olha, a gente entende que foi por causa da Série B. Mas se fosse o Pérez, o Rueda da vida, eles seriam vetados. Mas como é o Marcelo Teixeira, onde eles comem na mão, eles aprovaram. E o resultado é isso aí, essa administração catastrófica que a gente observa. Olha lá o Santos. Olha o Santos pode, domingo à noite, depois daqui 3 rodadas, sem contar o jogo do Palmeiras que é atrasado, o Santos pode estar na 18ª ou 19ª colocação, dependendo dos resultados de Juventude e Fortaleza. Por quê? Se o Santos vai perder para o Flamengo, vai perder para o Palmeiras, vai perder para o Mirassol, os outros times ganharem, o Santos pode ficar à frente só do Sport. E aí, gente, é rebaixamento da série. O jogo de hoje, repito para vocês, da metade do primeiro tempo até o final, entusiasmou um pouco. Comecinho do segundo tempo, aquela bicicleta do Vitor Hugo,
o Gustavo Gomes salvando dentro do gol, o goleiro já estava batido. Putz, podia ter saído aquele gol. Mas aí o Vojvoda fez 2 alterações desastrosas. Desastrosas. Ele colocou em campo o Cavalheiro e tirou o Robinho Júnior. Pra quê? Por quê? Tirou o Lautaro, que de fato não vinha bem, e colocou o Tassiano, que nem banco estava pegando. Por que ele não colocou o Guilherme? Ou então deixasse do jeito que estava. Estava 0 a 0. Estava 0 a 0. Então, essas 2 alterações que o Vojvoda fez comprometeram muito o Santos no segundo tempo. Isso aí favoreceu o crescimento do Palmeiras no jogo. Favoreceu o crescimento do Palmeiras no jogo. Aí teve mais. Só para falar o seguinte, foi muito interessante a escalação do Santos. O Santos jogou no 5-4-1. O problema foi o Vitor Hugo, que é um jogador que não tem muito poder de marcação, mas tinha um poder de saída, teoricamente. Jogou bem, naquele momento que o Santos estava jogando bem. Estava jogando bem. Mas depois desapareceu, a exceção daquela bicicleta no começo do segundo tempo. Mas o Santos tinha uma solidez defensiva. Se bem que você vai dizer para mim, senhor Mãe, que solidez é essa? O Palmeiras chutou 16 bolas no primeiro tempo e 15 no segundo. É verdade. O que eu quero dizer é que, embora tenha chutado tanto, os chutes não foram tão perigosos assim. No primeiro tempo, por exemplo, o Brasil fez o quê? 2 defesas? Um chute rasteiro? Acho que só. Um chute rasteiro, acho que foi do... não lembro de quem. Na trave esquerda que ele espalmou para fora. Aí no segundo tempo ele faz um monte de defesa. Por quê? Porque o Vojvoda destruiu o Santos com as alterações que ele fez. Entendeu? Aí no final do jogo ele coloca lá o Guilherme, coloca o Roleiser, botou o Schmidt também, entendeu? Mas as 2 alterações que ele fez, tirando o Robinho Júnior e o Lautaro, destruíram o Santos. Destruíram. Aí você vai dizer para mim, senhor, mas não foi isso não, pô. O problema todo é que, pô, o Zé Ivaldo falhou no gol. Perdeu a bola de cabeça pro Flaco. Perdeu a bola de cabeça pro Flaco, o Vitor Roque mata errado a bola. Essa matada errada dele tirou o Brasão da jogada e ele faz o gol. Então teve a falha do Zé Ivaldo. Teve. Mas não tem jeito, cara. Jogar contra o Palmeiras, em algum momento você vai falhar. Você vai falhar. Então, quer dizer, o Santos tinha que, pelo menos, fazer alguma coisa do ponto de vista ofensivo. Foi um time bem montadinho no 5-4-1, no primeiro tempo funcionou bem, mas aí quando teve que sair pro jogo no segundo tempo, o Palmeiras massacrou. Bola na trave. Segundo gol marcado pelo Vitor Roque. Brasão fazendo grandes defesas. Gente, um desastre. Um desastre. O Santos está numa situação desastrosa. Desastrosa. E é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Convenhamos, perder para o Palmeiras não é nada demais. Está no script. Perder por 2 a 0, ainda bem que não foi de 4. Agora, domingo, eu tenho muito medo, gente. Muito medo do Santos ser goleado pelo Flamengo. Goleado. Agora, se o Flamengo for esperto, tem que pensar no campeonato. Porque o jogo seguinte, o Santos é com o Palmeiras. Se ele golear o Santos domingo no Maracanã, o Santos acabou. Se ele perder por 1 a 0, 2 a 0, que nem foi hoje, ainda dá para encarar o próximo jogo contra o Palmeiras de cabeça erguida. Mas se voltar do Rio de Janeiro com uns 5, 6, 7 na bagagem, vai entrar contra o Palmeiras e vai tomar goleado dentro da Vila Belmiro. Aí a chance do Flamengo vai diminuir mais ainda. Talvez eles pensem nisso. E se pensar nisso, o Santos pode perder de pouco domingo no Maracanã. Então, gente, é isso aí. Tá? Não vou estressar. Ontem eu me estressei bastante. Apontei o dedo para quem eu tinha que apontar. E dizer que o time é um sofrimento, é uma lamentação só. E eu ainda hoje recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que o elenco do Santos é bom.
Eu achei que era o Marcelo Teixeira que tinha reatado comigo, que tinha mandado, não era uma outra pessoa. Eu falei, você tá louco? O time não tem zagueiro, o time não tem atacante, o time não tem um meio de criação. Como é que o elenco é bom? É nada. Esse elenco é um elenco de zona de rebaixamento, que é o caso do Santos. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, gente, não tem jeito. Eu acho que não vai conseguir escapar. Agora, se perder de pouco do Flamengo domingo e conseguir ganhar do Palmeiras, aí você já fala, opa, contra o Mirassol, anima. Mas vocês acham que isso é possível? Eu também não acho. Também não acho. Gente, não vamos acabar com a nossa noite, não, tá? Amanhã é sexta-feira, vamos aproveitar sexta-feira, sair, tomar uma cervejinha, comer uma pizza. Futebol é importante para nós, é a nossa vida também. A gente ama o Santos de paixão, mas a gente não pode sofrer tanto assim. Entendeu? A gente não pode sofrer tanto assim. A situação é muito difícil, é dramática, mas vamos nos preparando. Vamos nos preparando porque o pior vai acontecer. Agora, o duro é que tem mais um ano de Marcelo Teixeira. Agora imagina o Santos na Série B o ano que vem com o Marcelo Teixeira de presidente. O que pode acontecer? O Santos pode ficar na Série B, gente. Porque ele é um desastre. E ninguém fala nada. Ninguém faz nada. Foi uma vergonha a presença das torcidas organizadas nessa reunião. Eu, se sou chefe de torcida organizada, não. Eu não compactuo com isso. Não vou. Não vou. Eu vou conversar com você, Marcelo Teixeira. Mas lá na sua sala, só a gente. Ou você nos recebe no CT. A torcida organizada está lá compactuada com o presidente. O Conselho Deliberativo está compactuado com o presidente. Então, o presidente não pensa direito. Então, a situação é essa, gente. A situação é essa, lamentavelmente.